Quando eu conto essa teoria na internet, a galera me massacra nos comentários. Mas onde ele tá inventando? Gente, não sou eu que estou inventando. Existiu um padre chamado Pellegrino Ernetti, e ele existiu mesmo, ele tem livros, inclusive foi até citado, né, em outras obras, quase ali, né, como uma teoria da conspiração, mas na verdade conta-se que esse padre, ele juntou oito vencedores do Prêmio Nobel de Física e juntou uma galera, tipo nós aqui, vamos fazer uma máquina do tempo pra gente conseguir ver o passado de coisas históricas. Porque não é possível que nós, como igreja, que temos o acesso ao divino, não conseguiríamos ter uma máquina com a ajuda de Deus para ver o passado, para ver a crucificação de Cristo, para ver o rosto de Cristo, o rosto dos apóstolos, porque não se tem registro disso. E aí dizem que ele, mas essas 8 pessoas, esse daí é o Pellegrino Ernetti, e ali do lado seria o cronovisor, que seria como se fosse o quê? Uma máquina do tempo, que ela tem micro-ondas. Ela tem um micro-ondas e é uma tela de TV. O forninho da avó não funciona mais. Eles levaram embora o forno da avó. Seria uma tela de TV que ele fez com 8 pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Tem até o nome desses caras, mas eu não vou lembrar agora. Eu lembro o nome do padre, que é o que encabeçou a ideia. E aí, como que era? Era uma tela que você acessava o passado através de... Tem uma explicação toda científica dele lá. Você pega... imagens do tempo e espaço e tem a explicação que eu não vou lembrar, que é mais científica. Mas qual que era o resultado? Você conseguiria ver como se fosse GIFs do passado, imagens do passado, do que você quisesse ver. E aí eles conseguiram pegar algumas imagens em formato de foto, JPEG, né? Em formato de imagem parada, estática, mas também GIFs. Então, na internet dizem que eles conseguiram a foto de Cristo, que é aquela primeira foto que seria Pedro, Cristo e João. Que seriam fotos reais. Nossa, cara. Pedro, o apóstolo, o primeiro papa, Cristo no meio, e aqui o discípulo amado, que seria João, que é jovem, né? E aí dizem que essa é uma foto real do cronovisor, que ele teria mostrado como era a imagem de Cristo, a imagem dos apóstolos. O que não faz sentido nessa teoria da conspiração tem algo que não faz sentido. Já é estranho. Mas ela aponta pra onde? Alguém tá segurando uma câmera? Tem a explicação. Teria que ver a explicação que eles pegam. Mira pra onde? Que eles acreditam que existe... Todos esses fragmentos da história estão soltos pelo tempo e espaço. Então ela vai pegar... Aí é física, gente. Não é a minha área. É uma coisa... Ela vai pegar e vai juntar daquilo que você quer e vai trazer... Isso. Eu junto um monte de coisa. Aliás, uma série... Se você não assistiu essa série, então assista, que tem tudo a ver com isso que estamos falando, que é Devs. Não. Devs, não. DEVS. Preciso assistir. Cara, os caras constroem um computador quântico e tem umas paradas dessa daí. Mas aí eles falaram que eles deixaram a máquina funcionando durante um tempo. Tem livros sobre cronovisor, não é brincadeira. Quando eu fui pro Vaticano, eu gravei lá no... Dinossauro, tá? Tem os dinossauros, aí eles deixaram captando e ficou captando durante uns anos. Já sei, o pessoal no chat tá falando, nossa, apareceu o Vilela no meio do dinossauro. Silencia esse pessoal aí se falarem isso aí, tá, Kratos? Falaram que tem os dinossauros, captaram o Titanic afundando. O Palmeiras ganhando o título. Essa daí não tem como. A crucificação de Cristo. Agora não faz mais sentido o cronovisor. A crucificação de Cristo e o apedrejamento também. Dinossauro? Aí dizem que a igreja ficou sabendo, porque o Pellegrino meio que ele fez isso meio... Tipo, independente, não, a igreja não aprovou. E aí diz que o Vaticano falou, vamos ver como é que é essa daí. Viu que funciona e tá lá no poder deles e eles não... Eles falaram, você me empresta? O cara empresta. Aí ele sofreu um acidente de carro. Aí já era. Misteriosamente. E aí não liberam. Mas é assim, falam que realmente... a Arca de Noé, lá, ó. Olha que maravilhoso. Mano, era um... Não, e os vídeos que tem... Cronovisor oficial. Exatamente. É maravilhoso. Tem um perfil, inclusive, no Instagram, Cronovisor Oficial. Mas eu acho que é legal porque a ideia, né, sendo muita brisa ou não, muita teoria da conspiração, mas é legal porque
desperta em nós uma vontade de ver o passado. Porque a gente não tem a ideia. Por exemplo, a Arca de Noé, tem gente que diz que aconteceu, tem gente que diz que não aconteceu, mas a crucificação de Cristo, ou o Titanic afundando, ou são coisas ali que a gente tem muita vontade de ver. Eu sempre falo isso e repito, gente, nós não temos uma imagem real de Cristo. Né? O cristianismo Mas você imagina, né, Se aquele manto, Santo Sudário, O Santo Sudário de Turim, né? real lá seria o mais próximo que a gente tem de uma face de Jesus Cristo, né? Mas falam Porque tem também muita- tem muita- que não é verdadeiro, né? Mas então, e também vieram padres aqui que falam, não, já foi constatado. Que é verdadeiro. É verdadeiro. Mas eu fui numa exposição do Santo Sudário de Turim que teve, sabe onde? Na Cripta da Sé. Eu tive em Turim, não é mais... Você viu ele? Não é Visitar. possível visitar. E quando... Não é mais? Não, o original não. Poxa. Ah lá, imagem do rosto. E ele é grande, né? Ele fica no alto, assim, ó. Pelo que eu vi o Papa tirando uma foto. Então, a Igreja Católica mantém muito essa tradição das relíquias, né? De ter relíquias que seriam... A lança, né? Seriam coisas originais. Então, por A exemplo, lança. falam que um pedaço... São Longuinho furou. O lado de Cristo, né? É. Falam que um pedaço da cruz de Cristo tá na cruz de Aparecida do Norte. Tá brincando. Um pedaço do lenho santo, eles falam. Falam, isso é uma... nem sei dizer se é uma teoria, mas falam que sim. Um pedaço do lenho santo está na cruz, dentro da cruz, que fica em cima da Basílica de Aparecida. Então, assim, a gente não sabe, né? Porque vai muito da fé, vai muito dos estudos também, né? Mas o Santo Sudário de Turim, ele é o que seria mais próximo da imagem de Cristo. Você falou de ChatGPT, teve uma pesquisa séria agora, um tempo atrás, que mostraram, fizeram junto com a imagem do Santo Sudário de Turim, com o ChatGPT de como seria a imagem de Jesus. E aí postaram a foto de como seria Jesus segundo o ChatGPT. Ah lá, cruz de Aparecida. E dizem que um pedaço do lenho santo está na cruz de Aparecida, que está guardado a 7 chaves. Inclusive dizem que a coroa de espinhos, um pedaço dela também é uma relíquia da igreja e está em algum lugar. O manto Agora de... tá na França. O interessante, para quem quer saber sobre essa coroa de espinhos, semana passada a gente fez um programa sobre Paixão de Cristo com o Rodrigo Silva, ele trouxe de Israel como que é esse espinho de lá, cara. Não é que nem nosso espinho. Ele é enorme, Ele né? é enorme, ele é flexível. Isso. E os espinhos, eles são meio duplos, assim, eles vão saindo e são enormes. E a coroa de espinhos, a gente fala coroa e vê no cinema, é muito mais... que eles colocam em volta, mas é como se fosse um capacete, né? Exato. Pelo que eu lembro que quando... Sim. Eu fiz um curso bíblico uma vez sobre a crucificação de Cristo. E o padre falou que era um capacete. E que os espinhos entraram alguns centímetros para a cabeça de Jesus. Sim, fazia que ele teve... Os primeiros eles têm. Né? Não é essa foto do chat. Não é essa do chat GPT, a não. apresentação. Tem uma outra. Se você procurar chat GPT Jesus 2024, acho que saiu ano passado. Que é aquele meme lá abraçando, nossa. If I Jesus, né, do videozinho. Meu, e é engraçado, até tem um estudo que a gente dá pra fazer filosófico sobre essa trend, porque essa trend a gente tem um Jesus ali super hollywoodiano, super, né, europeu, Cabelos sedosos, embranquecido e tal, ele tá com anel, inclusive, na trend, só que, gente, as tia da igreja, as vovó, amaram e aceitam Jesus como essa imagem. Então, quer dizer, o que é a fé? O que é a imagem de Cristo? Senão aquela imagem que nos é mostrada até a gente acreditar que é essa. Mas esse é um assunto que tem muitas camadas. Aí vai pra longe. Mas essa trend pegou muito aqui no Brasil. Pegou demais. Eu fiz o vídeo. Deu 4 milhões de A imagem visualizações. mais difundida de Jesus, ela... Também não. A imagem mais difundida de Jesus, que ele parece lá loirão, cabelão, pô, parece que nasceu em Jurerê Internacional. Total. Não Essa é a nada imagem. característica de Essa é a pessoas imagem. que vivem naquela região. É. Olha lá a imagem. Essa seria a imagem do Fizeram um negativo do que tá impresso. junto com a imagem do Turim, do Santo Sudário de Turim, mais o chat GPT, a inteligência artificial, seria essa a imagem mais real de Jesus Cristo. Mais próxima de Jesus Cristo. Aí tem toda uma discussão da pele mais embranquecida, que ele vivia no Oriente Médio, então teria, né, seria uma pele mais escura, o cabelo, então, enfim, tem várias discussões. Mas seria assim, mas nunca saberemos, né?
Isso é uma Ou coisa não, que... né? Ou saberemos. Ou saberemos na volta, né? Pra quem acredita na volta de Cristo. Ou pra quem acredita no Henrique Cristo, ele já tá aí. Né? Eu amo o Henrique Cristo, que o Henrique Cristo ele fala em primeira pessoa. É. Tem um vídeo dele que ele fala: uma vez eu estava aqui nessa praia, eu e Pedro. A gente eu amo. entrevistou ele. Eu perguntei o que aconteceu nesse meio tempo, né? Do quê? Qual meio tempo de... Entre a crucificação e agora. E agora, ele conta várias Entre o retorno, né? Entre o retorno, é. Então é engraçado a gente ver que a igreja mantém essas relíquias, né? E elas... Esses dias eu vi uma que... Quando Jesus, em uma das quedas de Cristo, Maria Madalena, não é Maria Madalena, é outra, Verônica. Verônica coloca um manto no rosto dele e fica com a imagem, formato de sangue, no manto de Verônica. E ela levanta, ela fala, não há uma dor igual a minha e tal. E aí dizem que esse manto também é uma relíquia da igreja, que é a imagem de Cristo. Enxuga o rosto. Com esse pano. É muito louco. Eu não sei se vocês vão lembrar, engraçado, você falou de Hollywood, que tem um instante do Forrest Gump que o cara enxuga o rosto dele e sai o smile. É uma total referência a essa passagem. Lembra Total referência. Verdade, que o cara não tinha enxuga pego. o rosto e tira o rosto do Forrest Não lembro Gump. de Forrest. Eu lembro do filme, mas eu não assisti. Muito legal, muito legal. Inclusive no filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que é de 2004, se eu não me engano. E vai ter a sequência. Então, vai ter a sequência, Vai. que é a pós-ressurreição, né? No filme do Mel Gibson, tem uma cena que eu acho interessante, que a gente tá falando de quaresma, de medo de demônio e de Semana Santa, mas ele bota muito o demônio em volta ali, né? Ele bota muito a imagem do... Ah lá, essa daí seria a relíquia do pano de Verônica, da imagem de Cristo, do rosto de Cristo, como que ele teria ficado após enxugar o rosto dele. Mas assim, muita gente fala que não, que a Igreja Católica cria essas relíquias, e os católicos não, eles são verdadeiros. Então há várias controvérsias sobre isso. Mas claro, se eu souber onde estão, eu quero muito ir visitar, porque são incríveis as histórias. Mas na Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ele coloca o demônio em várias situações que não estão citadas na Bíblia, né? Literalmente. Então, por exemplo, tem a parte do Getsemane, que o demônio até... Ele é um demônio que você não sabe se ele é um homem, se ele é uma mulher no Ele é filme. andrógeno, Ele é né? meio andrógeno no filme. tá. Então é uma personagem careca, e aí solta uma cobra em Jesus pisa e tal. Então essa é a cena do Getsemane. Só que tem uma outra cena, que é uma cena que meio que me deixou com medo, assim, nesse filme, que Jesus, na hora que ele tá sendo flagelado, tá apanhando de chicote, levando as chicotadas... eles mostram o tipo de chicote que era usado, porque na nossa cabeça era o quê? Eram chicotes que batiam, faziam um corte, sangrava e era isso. Só que tinham vários tipos de chicotes. Eu acho que ele deve ter, nesse episódio que o médico veio, ele deve ter explicado. Na ponta tinha umas coisas que entravam na pele. Tinha, tipo uma mamona, só que era de ferro, que ela grudava na pele e arrancava um pedaço de pele. Tinham 3, então era um chicote com 3 hastes assim, e tinham as bolinhas com ferro. E aí o Mel Gibson, nessa cena, pra colocar uma coisa mais mística e sobrenatural, ele coloca o demônio passeando com uma criança, e é uma criança meio idosa. Vocês lembram dessa cena? Cara, é perturbadora essa imagem. É, O Benjamin Button. Olha lá, ó. É quando você pesquisa a chicotes. imagem do filme, Tá vendo? aparece na hora esse bebê. E aí é Jesus apanhando, né, levando as primeiras, as chicotadas, e aí o demônio passa, né, com capuz assim, e com o bebê que também tá com capuz. Só que quando ele tira o capuz desse bebê, é uma pessoa idosa, é um bebê meio que olha para Jesus e dá risada, e o demônio olha, e muita gente interpretou essa cena da Paixão de Cristo como o demônio debochando do próprio Deus, falando assim: eu sou o demônio, tô com meu filho e eu cuido bem do meu filho, tá vendo? Não tinha visto por essa ótica, mas E o seu... Olha lá. Essa aí. É lá, tá vendo? E o bebê meio que olha, é um homem idoso, ó, tem pelo nas costas também, os dois carecas e tal. E aí é como se fosse o demônio falando pra Jesus: ó, eu mesmo sendo ruim, sendo mal, sendo o demônio, eu cuido do meu filho, e o seu pai não cuida de você. Esse filho feio pra cacete. Estão deixando você apanhar aí, e o seu pai, e eu cuido do meu filho. Então é como se o demônio ainda estivesse tentando, né, o próprio Cristo, além dele estar apanhando, sendo flagelado,
é uma interpretação que o pessoal tem. E tem uma coisa interessante que na hora que Jesus morre na cruz, no filme do Mel Gibson, o demônio grita. Porque ele perde. Você lembra dessa cena também? Não. Que é uma cena que na hora que Jesus fala, Pai, está tudo consumado. É uma cena incrível. Aí de lá do céu vem uma gota assim, ó, uma câmera em cima da gota, né? Mas no filme, e aí cai, na hora que cai em Jesus, que ele morre, que ele fala, Pai, está tudo consumado, aparece o demônio gritando no deserto. Vocês lembram dessa cena? Aparece... Ele gritando assim. Por quê? Porque Essa se liga cena que ele perdeu. acontece Ele perdeu. E aí Judas se enforca, não é essa? Judas se enforca. Essa é a cena, é. depois... A cena de Judas se enforcando. A cena de antes de Judas se enforcar, a cena das crianças. Vocês lembram dessa cena no Paixão de Cristo? Correndo atrás de Judas? Não, Judas tá perturbado porque Jesus foi pego, ele se arrepende. Pô, eu entreguei o meu mestre, né? Com um beijo eu entrego o meu mestre. Vem umas crianças. Você, não sei o quê. Aí ele sai. Até então eram crianças. Só que depois, na hora da edição, você vê o rosto delas ficando demoníaco, fazendo. E aí Judas vê que não eram crianças, era o demônio em formato de crianças ali pra atormentar ele. E essas crianças levam ele até a cruz que ele vai se matar. Até uma árvore. Até uma. Isso, a cruz não, até a árvore que ele vai se matar. E aí tem uma questão que também de ligação, que a corda que ele se mata é a corda que puxam o burrinho de Jesus na hora que Jesus entra. Ele vê, eu acho que o burrinho morto, alguma coisa assim, só a carcaça do burro. Ele pega aquela corda e se mata na árvore. Mas a cena é bizarra das crianças. Elas ficam se transformando em demônio na frente dele, lembra? Lembro, total. Uma memória boa. Você assistiu recentemente? Eu não lembro. Não, esse filme me traumatizou, por isso que eu não esqueço. Ele é muito violento, na verdade. Ele é muito violento. Extremamente violento. E é E se engraçado. vocês pararem pra lembrar, foi um filme que meio que inaugura uma linhagem de filmes violentos que depois tem, não necessariamente na temática religiosa, mas depois veio Soldado Ryan, que também, nossa... O Resgate do Soldado Ryan, né? Gente explodindo o tempo inteiro, pedaço de gente pra tudo lado. O filme de Jesus, principalmente a transformação dele durante o martírio, é muito chocante, né? É muito chocante. Mas acho que de tudo que você falou, que é interessante, e tem a ver com esse papo nosso de Quaresma, do empoderamento do demônio a ponto dele ficar até ansioso e ficar aflito por não conseguir trazer quem ele tentava tentar, que no caso era Jesus e todo mundo que o cercava, né? E é uma ambiguidade, né? Porque na minha cabeça eu falo assim, nossa, Jesus morreu na cruz, o demônio deveria ficar feliz. Mas então... Mas é porque... A explicação é o seguinte... É que se Jesus desistisse, né? Não. A explicação é... Quando ele se liga que Jesus começou o trabalho dele aos 30 anos, né? Ele teve 3... Ele morreu aos 33. 33, Ele fez de tudo pra matar Cristo. Quando ele percebe que isso era a vontade de Deus, isso era o plano de Deus, aí ele se liga e fala, cara, eu caí nessa armadilha. Mas até então, ele estava fazendo tudo. Se joga daqui. Ele tenta fazer Jesus se matar. Só que nos últimos momentos, é sabido que Judas vai fazer o que você tem que fazer. Tipo, Jesus não estava preocupado em morrer e até estava se oferecendo em sacrifício para isso. E aí tem essa noção de que ele vai perder, entendeu? E o interessante... Olha essa cena aí, ó. É uma criança que vem pra cima dele. O interessante é que você ainda Parece os dentes do Kratos, cara. O interessante é que tem um evangelho que apareceu, um livro, que você viu que foi uma coisa que apareceu e sumiu também, que foi era um apócrifo do Evangelho de Judas. Sim. Que, na verdade, Judas tinha sido a partir desse Evangelho de Judas, Judas tinha sido o único cara que tinha sacado, o único apóstolo que tinha sacado exatamente isso. E era meio como ele falou, pô, Jesus, mas eu vou te entregar. Ele falou, por favor, me entregue. Deu o meu momento. Seu trabalho é esse. Seu trabalho é esse, não se culpe e tal. E ele ficou muito... E o Judas abraça essa missão, entrega a Jesus. Isso tudo tem... Eu lembro que teve um período, acho que foi no meio dos anos 2000, que inclusive acho que foi a Nath Diomo, eu não lembro quem que fez um especial muito grande sobre o Evangelho de Judas. E no Evangelho de Judas tem isso, quer dizer, o único cara que tinha sacado, na verdade, todo mundo brigava com Judas, e o único que tinha sacado mesmo a brisa de Jesus, de é assim que tem que ser, você vai me ajudar a fazer isso, foi ele. Foi o Judas. E ele assumiu perante o mundo e o universo e por todas as épocas a condição do maior traidor da história.
Que é isso que Judas acabou se tornando, não por outra razão. No sábado de Aleluia, a galera fazia Malha o boneco de Judas. e malhava É o verdade, Judas até. eu malhei Judas já. Opa, De chutar o boneco na rua, Ah, né? eles penduravam Tem isso ainda, a malhação Tem, de Judas? é. Tem, tradicional.